Bom dia, meus amados. Eu não sei se vocês puderam notar, mas os hinos que nós escolhemos nessa manhã trazem uma mesma mensagem. Elas falam da bênção do Evangelho, da salvação que nos foi alcançada por meio do Senhor Jesus Cristo. O hino de número 188, o hino de 192 e o hino de número 198. Por sinal, a primeira estrofe do hino 198 diz assim: a mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. E é claro que esses hinos têm tudo a ver com o nosso devocional nesta manhã, porque o salmo desta manhã começa com essa expressão: das profundezas. Das profundezas clama a ti, Senhor. Essa é a expressão usada no início do Salmo 130, que é o salmo da nossa meditação desta manhã, o salmo de número 130. O salmo da nossa meditação começa com essa expressão: das profundezas. Das profundezas é uma expressão que descreve bem o que o salmista estava sentindo. E é uma expressão que nós podemos facilmente entender, substituindo ela por uma expressão bem usada nos dias de hoje, bem mais popular: no fundo do poço. Então, quando você lê no Salmo 130, das profundezas, lembre-se dessa expressão: no fundo do poço. É uma expressão, como eu disse, bastante popular. Aparentemente, não é bom estar no fundo do poço. Aparentemente, eu vou repetir, não é bom estar no fundo do poço. Parece uma expressão negativa, fundo do poço, porque lá no fundo do poço só há sentimentos ruins. Nós usamos essa expressão no fundo do poço quando a pessoa está desesperada, quando ela está angustiada, quando ela está depressiva, se sentindo abatida, solitária. É uma expressão quando nós nos sentimos num beco sem saída, que não há o que fazer, por isso não há esperança. Então, aparentemente, essa expressão é uma expressão ruim, no fundo do poço, das profundezas. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós notamos que das profundezas, quando nós nos encontramos no fundo do poço, tem um lado positivo, não apenas negativo. E podemos ver isso neste salmo, porque no fundo do poço, ou melhor, das profundezas, foi de lá que o salmista se lembrou de Deus. Algo bastante comum, não é? Parece que para algumas pessoas é necessário estar no fundo do poço para se lembrar de Deus, e só lembra de Deus quando está no fundo do poço, das profundezas. Então isso é positivo, se lembrar de Deus é algo positivo. E o salmista se lembrou de Deus nas profundezas. Ele diz assim, Salmo 130, versículo 1: das profundezas eu clamo a ti, escuta, Senhor, verso 2, a minha voz, e estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Das profundezas, e nas profundezas, no fundo do poço, o salmista se lembrou de Deus e clamou ao Senhor. E isso faz lembrar também alguém que teve uma atitude semelhante, não o salmista aqui, mas Jonas. Jonas fugiu de Deus, se abrigou no porão de um navio e foi dormir, e se esqueceu do Senhor. Achou que estava tudo bem, até que foi tomado, surpreendido por uma grande tempestade, lançado ao mar, engolido por um grande peixe. E depois de passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, nas profundezas dos mares, das profundezas, ele lembrou de Deus, ele clamou ao Senhor.
E é interessante, é por isso que eu disse, parece uma expressão negativa e está no fundo do poço, mas tem o seu lado positivo. Foi das profundezas do poço que o salmista se lembrou de Deus. Foi estando nas profundezas, no fundo do poço, que Davi, perdão, não foi Davi, não sei quem foi o salmista. Talvez veio à mente o nome de Davi, porque Davi foi quem compôs a maior parte dos salmos. Mas aqui não descreve quem foi o seu autor. Então o salmista aqui diz que das profundezas do poço ele se lembrou de Deus, e nós podemos notar isso, e é positivo, porque não apenas se lembrou de Deus, mas buscou também o seu perdão. Ele buscou o perdão de Deus, ou seja, ele entendeu que estava nas profundezas, naquela situação difícil, delicada, angustiante ou desesperadora, não sei qual era a situação, o texto não descreve, mas ele estava ali por causa dos seus próprios pecados. E ele então, nas profundezas, no fundo do poço, ele busca o perdão de Deus, versículo 3 e 4. Note bem: se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistiria? Ou seja, se Deus ficasse o tempo todo olhando para a quantidade de pecado que nós cometemos, certamente nós já teríamos sido destruídos. Não ia ficar um na terra, não ia ficar um, porque não há quem não tenha pecado. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e se não fosse a graça de Deus, não haveria o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Mas foi lá das profundezas, no fundo do poço, que ele se lembrou de Deus, e foi de lá do fundo do poço, das profundezas, que ele pediu, buscou o perdão do Senhor, ele clamou pelo perdão do Senhor. Se o Senhor observasse todos os pecados, não haveria um homem na face da terra, não haveria quem subsistisse, não haveria um vivo sequer. Mas com o Senhor, eu sei, está o perdão. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. E a palavra é: tenho reverência, respeito. A ideia de temer aqui não é ficar apavorado, não. É que você sabe que em Deus você alcança o seu perdão, e depois que você clama o perdão e alcança o perdão, só o que resta é aquele sentimento de gratidão, que faz você ter um imenso respeito pela pessoa que te perdoou, porque você sabe que não merecia. Então é esse temor que o salmista está descrevendo aqui, essa sensação de gratidão pelo alívio alcançado pela misericórdia de Deus. Então foi necessário estar no fundo do poço, nas profundezas, para lembrar-se de Deus, para buscar o perdão de Deus, e para alcançar a motivação para superar as dificuldades. Versículos 5 e 6, foi das profundezas que ele foi estando nas profundezas, no fundo do poço, que o salmista encontrou motivação para superar as dificuldades da sua vida, as dificuldades que ele estava enfrentando. Versículos 5 e 6 diz: aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Está falando de esperança, motivação, algo que não permite que você desista diante das dificuldades, que não permite com que você permaneça prostrado, abatido, desesperado. Você tem uma esperança, então você continua firme, você continua avançando. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Puxa, a ideia do guarda é aguardando pelo romper da manhã. Imagina passar a noite toda trabalhando e você tem que esperar alguém te render para você sair do seu posto. Então imagina o guarda desesperado, doido que alguém chegue para ele poder ir para casa, finalmente descansar. Então, se você já passou por essa experiência de ter que esperar alguém chegar para poder sair do seu posto, então você entende o que o salmista estava dizendo. É realmente um momento de grande ansiedade. Não vejo a hora, está quase na hora do próximo entrar, e você fica na expectativa. A expectativa que nós tínhamos quando alunos, para a hora do intervalo, para a hora da saída. Eu fico vendo minhas filhas assistindo a aula, especialmente a mais nova,
E quantas vezes uma criança ou outra pergunta para a professora: acabou de começar a aula, que agora é tudo online, não é? E aí alguém interrompe a professora: professora, posso fazer uma pergunta? Aí a professora, com toda educação, todo cuidado, todo zelo, né, pensando que é uma pergunta que tem a ver com a matéria: pode, qual é a dúvida? Falta muito para acabar a aula? É essa expectativa do salmista, ele aguarda em Deus, e é essa esperança que motiva ele a enfrentar as dificuldades da vida. É em Deus que ele encontra essa motivação, e só foi possível encontrar essa motivação para superar as dificuldades porque ele estava no fundo do poço, nas profundezas. E foi lá também que ele encontrou não apenas motivação, mas encontrou também sabedoria para encorajar a outros. E é assim que termina este salmo, salmo de número 130, versículos 7 e 8. Mais que o romper da guarda, o finalzinho do versículo 6, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então ele encontra a sabedoria para encorajar outros a seguirem os seus passos. Confiar em Deus e esperar em Deus. Lembrar-se do Senhor, buscar o seu perdão, encontrar nele motivação e sabedoria para encorajar ainda outros. Parece com o que Paulo ensinou a Timóteo: Timóteo, o que você viu, ouviu e aprendeu de mim, isso compartilha com homens idôneos para que eles possam compartilhar com outros. É o que o salmista está fazendo aqui. Ele aprendeu e está compartilhando para que outros possam compartilhar ainda com outros. Então, considerando tudo isso que nós vimos aqui, fica fácil para a gente entender por que este salmo foi escolhido para ser um dos salmos de romagem, de romaria, quando o povo estava caminhando para Jerusalém, para aquelas 3 principais festas que deveriam ser festejadas lá: a Páscoa, o Tabernáculo e Pentecostes. Essas 3 festas principais para o qual o povo devia estar lá. Não foi à toa que Deus escolheu este salmo e o povo de Israel para ser um salmo lido durante essa jornada, porque é muito comum durante uma longa jornada a gente se encontrar por alguns instantes desanimado, abatido, cansado de tudo aquilo que já passou. É natural. E é interessante como isso se encaixa perfeitamente com a nossa situação. Pensa nisso. Ao longo dessa jornada que nós vivemos, chamado vida, é natural que em um momento ou outro a gente se sinta assim, no fundo do poço. Eu nem vou perguntar quantas vezes você já se sentiu assim, mas basta que você pense quantas vezes você já se sentiu assim, no fundo do poço. E vai haver pessoas que vão dizer que ainda estão se sentindo assim. E aqueles mais otimistas vão dizer: eu nunca saí de lá, eu continuo no fundo do poço. Então pense nisso: quando você se sentir no fundo do poço, deprimido, abatido, desesperado, angustiado por causa das muitas dificuldades que você tem enfrentado, ou porque você acha que a situação na qual você está não tem saída, quando você se sentir assim, no fundo do poço, nas profundezas, faça como o salmista. Faça como o salmista. Olhe para cima. Porque é isso, quando você está no fundo, lá no fundo só tem uma direção para você olhar: para cima. Olha para cima. Reconheça que Deus existe e que você precisa dele na sua vida. Olhe para cima. Olhe para lembrar que Deus está olhando, Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus não esqueceu de você. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
Então não importa se você se considera bom ou se você se considera mal, quando você se sentir no fundo do poço, saiba que Deus está olhando para você. Saiba que Deus está olhando para você. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está passando e Ele é o único que pode te ajudar. Como bem nos faz lembrar o Salmo 121, versículo 1, que também faz parte dessa lista de salmos de romagem, onde o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É neste momento de dificuldade que precisamos lembrar que Deus está conosco, que Deus está perto, que Ele está olhando para nós, cuidando de nossas vidas. O Salmo de número 68 também traz esse pensamento da necessidade de nós olharmos para cima e lembrar que Deus está olhando para nós, Ele sabe o que estamos passando. Versículo 13 e 14, o salmista diz assim, e aqui sim é o Salmo de Davi, e o pensamento é muito parecido. Salmo de número 69, versículos 13 e 14 diz assim: quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer, livra-me do tremendal. Tremendal é do lamaçal, do poço de lamas, para que eu não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam, das profundezas das águas. Então o salmista, no momento que ele se sentiu no fundo do poço, ele se lembrou de Deus, ele olhou para cima. Faça o mesmo. Quando você estiver se sentindo assim, abatido, depressivo, angustiado, desesperado, olhe para cima, lembre-se de Deus. Deus é poderoso para sustentar a sua vida. Então, olhe para cima. Quando você se sentir no fundo do poço, não apenas olhe para cima, livre-se do peso. Livre-se do peso. Com isso eu quero dizer, reconheça, como fez o salmista, que a culpa é sua. Não foi Deus, nem o diabo que colocou você no fundo do poço. Não foi. Foram as decisões erradas que você tomou ao longo da sua vida. Então, quando você se sentir no fundo do poço, não coloque a culpa em Deus, não coloque a culpa no diabo, nem nos demônios. A culpa é sua. Porque as escolhas quem faz na vida é você. Deus mostra o caminho na sua palavra, o diabo até nos tenta, mas a decisão quem toma somos nós. Então não culpe a Deus, porque é muito natural a pessoa estar no fundo do poço e de achar que a culpa é de Deus e ficar revoltado contra Deus. Como é natural para o homem, quando está no fundo do poço, está procurando o culpado. A culpa é de fulano, de ciclano, é até do diabo. E às vezes eu brinco, eu acabo sendo advogado do diabo, dizendo, mas o diabo é inocente. E em certas situações, de fato, ele é. Porque a escolha é nossa. Ninguém vai para o inferno por culpa do diabo. Vamos pela nossa decisão de não crer em Cristo. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, quando você se sentir no fundo do poço, livre-se do peso, e a ideia do peso é exatamente essa: se reconheça que a culpa é sua, tire esse fardo fora. Imagina alguém que está afundando na lama, o peso vai levá-lo para onde? Cada vez mais profundo.
Então livre-se do peso, o peso do pecado. E é claro que esse pensamento, livre-se do peso do pecado, está associado com Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, onde o autor de Hebreus diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, não se importando com a vergonha que ele passaria, o desprezo. E é por essa razão que ele está sentado à destra do trono de Deus. Então, já que temos tantas pessoas olhando para a nossa vida, estão ao nosso redor nos cercando, precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E é esse o pensamento do salmista. O salmista buscou o perdão de Deus, e só uma maneira de nós nos livrarmos do peso da consciência e do nosso coração é confessarmos diante de Deus os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vai ficar mais leve para sair do lamaçal do pecado. Então livre-se do peso do pecado, reconheça que a culpa é sua. Senhor, eu estou nessa situação difícil e eu sei que o Senhor pode me ajudar. Por isso eu reconheço que a culpa é minha. Eu tenho tomado decisões na minha vida sem considerar a tua vontade e sem buscar os teus caminhos. E por causa dos meus pecados, aqui estou desesperado e aflito. Esse foi o sentimento e essa foi a atitude do salmista, que nós precisamos imitar. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. É em Cristo que nós encontramos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, quando só havia escuridão, quando não havia para nós uma luz no final do túnel, quando estávamos presos e agarrados ao lamaçal do pecado. E diga-se de passagem, há muitos salmos que, se você ler, você vai perceber que há a expressão lamaçal do pecado. É por isso que é importante a confissão, é por isso que é importante livrar-se desse peso. Então Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então é em Cristo que você vai encontrar libertação, livre-se do peso do pecado. Quando você estiver lá no fundo do poço, olhe para o alto, lembre-se que Deus existe, Ele é o único que pode te socorrer. Quando você estiver se sentindo no fundo do poço, livre-se do peso, reconheça que a culpa é sua, não é de Deus, não é do diabo, é sua, porque é só quando você reconhecer que você vai realmente se livrar deste peso que você está carregando. Enquanto você estiver procurando um culpado, você vai continuar afundando. Até que não haja mais luz. Mas mesmo que você chegue nesse ponto sem luz, lembre-se de Colossenses 1,13, que diz que Ele nos resgatou das trevas, do império das trevas, no lugar onde não havia mais luz. Então, quando você se sentir no fundo do poço, olhe para o alto,
olhe para cima, lembre-se de Deus. Quando você se sentir no fundo do poço, livre-se do peso, reconheça que a culpa é sua, e quando você se sentir no fundo do poço, mantenha a esperança, como o salmista fez. A minha alma aguarda pelo Senhor, porque eu espero no cumprimento da sua palavra. Alguém certa vez disse, eu não lembro se foi num filme ou algum lugar que eu li, que quando você está no fundo do poço só tem um lugar para ir, e é para cima. E isso é uma palavra de motivação, de esperança. Mantenha a esperança. Deus é o nosso socorro, e Ele é um socorro bem presente nos momentos de angústia. Então mantenha a sua esperança, a sua confiança firmada em Deus, na sua palavra. Faça como o salmista, mantenha a esperança. Certamente você, como eu, já deve ter assistido muito desenho na sua infância, ou já na sua velhice, como eu, que tem filhos pequenos, então você acaba acompanhando, e já deve ter visto em muitos desenhos as pessoas caírem no lamaçal, na areia movediça, e a pessoa começa a ficar desesperada, se batendo, e alguém que está próximo diz o que para ela? Calma, não se desespere. Se desesperar é perder as esperanças. A pessoa começa a se debater, e quando ela está na areia movediça, quanto mais ela se debate, mais ela afunda. Uma pessoa deprimida, que não tem esperança, fica cada vez mais depressiva. Mantenha a esperança. Se você olhou para cima e lembrou que Deus existe, e fez como o salmista, se lembrou de Deus, reconheceu que a culpa é sua, se livrou do peso, então mantenha a esperança que no tempo certo Deus vai estender a mão, e Deus vai tirar você do buraco onde você mesmo se colocou. Você não caiu por acidente, você se colocou lá. Deus vai estender a mão e vai te tirar desse lugar. É claro que para Deus tirar você de lá, depende desses dois primeiros passos, para sair do fundo do poço: olhar para cima, lembrar que Deus existe, e reconhecer que você precisa dele na sua vida, se livrar do peso, reconhecer que você está no lugar onde você está por culpa sua, e admitir diante de Deus que tem sido um erro, deixar Deus fora da sua vida. E aí, quando você chegar nesses dois pontos, mantenha a esperança. Deus ouviu, Deus viu, ouviu e vai agir, te socorrendo. O Salmo 145, versículos 13 a 15, traz esse pensamento, de lembrar que nesses momentos, só Deus, para estender a mão e nos socorrer. Salmo 145, versículo 13 diz assim: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Com essa declaração ele está dizendo: Deus está no controle de tudo. Ele governa de eternidade a eternidade, nada escapa ao poder da sua mão. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Lembra o salmista? Senhor, eu aguardo pela tua palavra. Como os guardas anseiam pela manhã, eu aguardo na tua palavra. Eu confio no Senhor, porque o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam. Na minha Bíblia diz isso: o Senhor sustém os que vacilam. Suster é sustentar aqueles que estão cambaleando. É essa a ideia na tradução da minha versão. Mas na versão corrigida, a ideia é que Deus levanta aqueles que estão caídos.
E essa ideia apruma, coloca de pé todos os que estão prostrados. É Deus quem levanta. Certamente você já ouviu aquela expressão: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Há uma certa verdade nessa frase. O erro é usar isso como desculpa para continuar cometendo seus erros. Mas é verdade, o homem erra e cai. E se tem alguém que pode levantar, é Deus. Em ti, por ter essa certeza de que o Senhor sustenta aqueles que estão vacilando e coloca de pé aqueles que estão caídos e prostrados, por ter essa certeza em ti, versículo 15, esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento, aquilo que eles necessitam. O Senhor no seu tempo. Então não se desespere. Você está passando por uma situação ruim e está se sentindo no fundo do poço, nas profundezas, esquecido, abandonado. Não se desespere. Mantenha a esperança. Lembrou de Deus? Você sabe que Deus é a sua única esperança? Você reconheceu que a culpa é sua? Então fique tranquilo. Deus sabe o tempo certo. E no tempo certo Ele vai agir. O desespero vai levar você mais profundo, mas a confiança vai fazer com que você se mantenha com os braços levantados, até o momento em que Deus jogue a corda ou estenda a mão para tirar você do buraco. É só lembrar mais uma vez daquela figura, daquela ilustração que eu mencionei. Alguém afundando na areia movediça. E certamente você já assistiu muitos filmes como eu, em que a pessoa está afundando e parece que não há mais esperança, a pessoa sumiu. A única coisa que ficou do lado de fora foram as mãos, aguardando até que alguém agarrasse para sair. E esse levantar a mão é uma figura perfeita para a gente entender o pensamento aqui do salmista: mantenha a esperança. Tá, desculpa, é só uma figura, tá? Nada tem a ver com aquele pensamento de hoje, as pessoas adorarem a Deus e acharem que precisam levantar a mão para receber alguma coisa. Não, é só uma figura de linguagem, é só uma expressão. Levantar a mão, mantenha a esperança. Saiba que Deus vai agir, Ele vai fazer. Ele tem o domínio de todas as coisas. O Salmo 40, versículo de 1 a 5, diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E esse salmo fecha perfeitamente a nossa definição do Salmo 130. Quando você estiver no fundo do poço, olhe para cima, lembre-se que Deus existe, reconheça que Deus existe e que você precisa de Deus na sua vida. Livre-se do peso, reconheça que a culpa de estar lá é sua. Então peça perdão e Deus vai perdoá-lo. Mantenha a esperança. Só tem um lugar para você ir, para cima. Se você confia em Deus, Ele vai tirar você de lá. E quando você sair do fundo do poço, então faça como o salmista: compartilhe essa esperança
e esse encorajamento com outros. Mostre para as pessoas que Deus é o Senhor da sua vida. Mostre às pessoas o que Deus fez, para que aqueles que ainda se encontram lá no fundo do poço possam ter a mesma esperança. O salmista disse: eu confiei no Senhor, Salmo 40, e ele termina dizendo: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as tuas maravilhas, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios, os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Ele está testemunhando com essas palavras, ele está testemunhando quem é o seu Deus, e porque ele pode confiar em Deus. E ele diz: eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que se pode contar. E aí você pode comparar isso com o finalzinho do Salmo 130, versículos 7 e 8. O finalzinho do versículo 6, 7 e 8, porque no finalzinho do 6 ele diz: mas que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Eu esperei, ansiava pelo Senhor como os guardas pelo romper da manhã. Deus me livrou. Então eu digo para vocês: façam isso. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É Deus, é o único que pode te livrar, é o único que pode te socorrer. Então ele está resumindo: reconheça que você precisa de Deus. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O perdão veio do Senhor. Reconheça que a culpa é sua e mantenha a sua esperança firme no Senhor. Então, quando você se sentir no fundo do poço, faça como o salmista: olhe para cima, reconheça que você precisa de Deus na sua vida, se livre do peso, reconheça que a culpa é sua, mantenha a esperança, reconheça que no tempo certo Deus vai te livrar. E quando você sair do fundo do poço, faça como o salmista: compartilhe essa palavra, esse encorajamento com outros. Que Deus nos abençoe.